Valtinho, eu faço só com um, porque pode cortar a linha, vem de Botucatu. Há uns tempos atrás eu fazia com dois. Mas dois é que nem jogar com dois goleiros. Não pode jogar com dois goleiros. Meu amigo, satisfação de ver aí. Boa tarde. Edson Pimenta, professor especializado, gestor. Fala você, como é que você está? Bem-vindo. Boa tarde a você, Falopa, grande amigo, uma satisfação imensa. Obrigado pelo seu convite. Uma satisfação falar com nossos amigos que daqui a pouco está entrando na live aí. Eu estou sempre à tua disposição. Legal. Olha aqui, ó. Tem um ponta-direita do São Paulo, da época do Dente de Leite, que eu era mais novo, aí que eu fui ser treinador. O grande Valtinho, era Valtinho, Muricy, Colonese, Gué, né? Eu era um time assim, Vitor Hugo, e eles foram campeões. Aí que eu vim em minha turma. Eu vim de treinador, joguei contra o Pepe, tá aqui na linha, até é um lance legal, uma experiência muito legal que eu tive. E esse tempo eu já fazia estágio lá na Portuguesa com o Otto Glória. Opa. E foi quando ele viu eu jogando contra o time do Pepe treinando o Santos, de Leite. Olha como faz um tempinho aí. Faz tempo, e aí eu empatei, meti uma retranca. E quando eu vou na Portuguesa lá assistir ao treinamento, de terça e quinta eu ia lá, e tinha um colega meu que estudava comigo na USP, que era o Witton Fritz, você deve conhecer o nome. Sim, lógico. O nosso amigo Portela, colega, fazia futebol, grande amigo. na USP, com o Protestina. E aí ele mandou o Portela, chamava lá na bancada assistindo o treino, e vendo o trabalho dele, ó, trabalhava muito com bola. Eu achava fenômeno o trabalho do Otto. Aí ele me chamou no vestiário, eu fui meio, né, o que aconteceu? Tava ele e o Julinho, auxiliar dele, que eu tinha jogado um pouquinho embaixo no Palmeiras, e o Orlando, o goleiro. Ele falou, menino, você não é preparador físico coisa nenhuma. Eu já sei de você. Eu tinha ido para os Estados Unidos dar curso para a BTF e tal, mas o importante, eu vi você trabalhando. Então, essa experiência que você teve e diversas pessoas viram e te deram um valor legal, é muito importante. Ele viu e eu falei, eu olhei para ele meio assustado, falei, não, você é preparador. Ele falou, não, preparador, e falou um palavrão. Vai pro inferno. Eu falei, tá bom. Aí me mandou para Marília, fui trabalhar com o Vail Mota. Depois eu fui, voltei, virei coordenador de futebol no Palmeiras. O que aconteceu? Ele falou, você não foi pro Catar ainda? Eu ia lá no treino. E eu duro, viu, cara? Falei, porra! Tudo que ia lá na Portuguesa, ia no São Paulo com o Firmo. Quer vencer, tem que enfiar a cara, não tem? Lógico. O que você acha? Comigo foi mais ou menos a mesma coisa. Eu era preparador físico do Sub-20 e a Portuguesa tinha o José Poi como treinador. Lembra do Poi? Nossa! Aí o José Poi acabou saindo e eu subi para o profissional como preparador físico e o Servílio foi como treinador interino. Que o jogava pouco. Nossa, o Servílio e o Julinho Botelho, eles estavam comigo no Sub-20, né? Que ano que é isso aí? Se o Julinho tava... 82, 81. Então o Julinho ficou lá um bom tempo. O Julinho era ídolo lá, né? Aí eu subi com o Servílio também. Aí ficamos um tempinho ali, né? E a Portuguesa contratou Antônio Lopes. Lembra do Antônio Lopes? O delegado. Aí ficou um meio de campo lá. E aí o Antônio Lopes queria que eu ficasse com ele na comissão técnica, né? E foi assim que eu ascendi ao profissional. E daí pra frente, bola rolando, né? Aí sempre vem as pessoas que reconhecem o teu valor no teu dia a dia, no teu trabalho. Então é muito importante. Futebol é assim. Que eu sempre falei para os meus alunos, sabe, Falopa? Não, tua carreira aí é brilhante, tem que ser assim mesmo. Você para chegar na pétala da rosa, você passa por muitos espinhos. O caule da rosa tem muitos espinhos, e o futebol é assim. Você não chega de graça e por acaso nas pétalas, é muito difícil.
O Valtinho deve te conhecer, ou, pelo menos aí do futebol. O Valtinho Sim. falou, José Poi me lançou no profissional. Ah, Em tá. 76, no São Paulo, lançou o Muricy também. Sim, sim, sim. Chulapa, ponta esquerda no meu tempo. Turminha boa. Turminha boa. Ah, eu fui fazer estágio no São Paulo e surgiu essa fogueira. Conta uma fogueira sua de. Dá um segundinho só. Eu fui assistir o treino. Vou parar aqui meu carro na subida lá no campo, que chamavam de campo social lá. E Sim, estava sim. treinando Muricy, Chulapa de ponta esquerda. Não sei se o Valtinho tava o Mauro, ponta direita, naquela época que eu lembro. O Valtinho vem aí. Aí o que acontece? O preparador vira para mim e fala assim: eu não estou me sentindo bem. Eu falei: porra, meu. Eu já estou acostumado com. Já era novo, mas era esperto. Eu falei: já sei o que vai acontecer. Ele falou assim: e você vai ter que, acho que, dar o treino para mim. Eu era um estagiário. Eu ia olhar na Portuguesa e continuar terminando minha faculdade lá. O que acontece? Eu peguei o time e falei: você vai? Eu falei: claro. Não, Fui. não pode, O não filme, o pode filme já rejeitar, deve ter. não. Os caras não Não é bobo, o pode, filme era um bom treinador, enxergava. não pode E, rejeitar, não, de forma é, nenhuma. o filme era um cara de confiança do Poi, eu me lembro. Sim, sim. Nossa, muito bom treinador. Bom, o importante é essa convivência que você teve e as experiências que você teve. Fala um pouquinho resume a tua carreira, porque no meio dela vai surgir coisas de auxiliar, de preparador, de treinador. Vamos lá. Então, eu comecei como preparador físico no Sub-20 da Portuguesa, aquele time do Marangon, Jorginho, Lembro. um time Mauro, que foi para Portugal, está em Portugal até hoje, né? Um time muito qualificado. E a gente perdeu uma Taça São Paulo para Silas, para Miller, né? Que estavam começando no E São Paulo Márcio de naquela São Paulo. época. Perdemos uma classificação na Roja Javari. A Taça São Paulo era muito diferente do que é hoje também, em termos de valores individuais, né? E a Portuguesa tinha um time muito qualificado. Depois disso, eu recebi a proposta, fui profissional, comecei como preparador físico e logo em seguida surgiu uma oportunidade para ser coordenador, tanto do amador quanto do profissional. Aí eu fiquei nessa função de coordenação. Quando chegou o Antônio Lopes, lá para 84, 85, ele me Grande convidou para Lopes. ser auxiliar, né? Ele me convidou para ser auxiliar dele, trabalhar direto na comissão, mas a diretoria houve por bem, achou por mim que eu estava num trabalho muito bom ali na coordenação e eu optei em ficar dando um apoio para a comissão técnica junto à diretoria. Quem, Aí, quem ficou preparador? na época, É. se eu não me engano, era o Portela. Portela, Portela, filha da mãe. Portelinha Tá lá estava. no céu. Tá lá no céu. Tá no céu. Um grande amigo que a gente perdeu na Grande, Copa. grande Um parceiro, grande família. cara. E com certeza ele está conosco aqui nesse papo aqui, com certeza. Ah, deve estar se Né? divertindo. Com Ô, certeza. você falou do Lopes, só para não perder o Lopes, ele foi jogar com o Kuwait lá no Bahrein. Então o Santana era o massagista dele. Sim, Porque eu dei de sim. risada com aqueles caras, É. não era mole. E o Lopes era maldoso. Eu falo: Lopes, você já juntou tanto, né? Eu falei: não tanto quanto você. Ele E era aí, esperto. Fala. e aí a gente continuou nessa É, coordenação aí, né? E o grande anseio da Portuguesa naquela época era ser campeão da Taça São Paulo, que era um título que todos os grandes clubes queriam ter, e a Portuguesa não tinha. Aí nós montamos um time em 87, 88, um time muito qualificado, foi quando apareceu o Denner, né? Você está lembrado? no, E o aí Ivair com o falava Denner, muito dele para mim, eu lembro do Denner. aí a gente montou um time muito qualificado, eu era coordenador, né, O nessa Écio época. era o treinador, o Écio Páscoa. Eu trouxe, porque nós tínhamos um tal nós tínhamos um tal de Gilmar, de Pau Sul, no interior de São Paulo. Ele era o treinador. Era um menino muito bom, muito estudioso, sabe? Mas eu sentia no Gilmar que ele não tinha muita vibração, ele não dava porrada na mesa para fazer o time refletir e vibrar dentro de campo. Aí foi quando nós trouxemos o Écio Páscoa, aí ele fez um trabalho muito O bom. Écio. E a gente acabou sendo campeão e revelou Tico, Simval, Denner, aquele time maravilhoso, né? Isso me valeu, me valeu uma qualificação para ser coordenador geral novamente. Nos anos de 93, 94, começamos a fazer um trabalho no profissional. Experiência interessante. Foi E quando a gente. você fez algum
vamos falar o que eu pensaria. Você fez algum curso especializado de coordenação ou foi mais Não, a prática? Fala não. você. Foi a prática do dia a dia, né? Eu me formei em educação Legal. física, fiz curso de treinador de futebol e comecei a trabalhar assim, no futebol até chegar no profissional. E fui guindado à coordenação e fazer um trabalho. Nunca fiz um curso de coordenador técnico, né? Recentemente eu fiz um curso de diretor executivo na CBF, mas Sei. especialmente de coordenador eu não havia feito. E aí, quando nós fomos campeões da Taça São Paulo, a diretoria me convidou para ser coordenador geral da base e do profissional. Foi quando a gente começou um trabalho em 94 com o Valdir Espinosa, né? E em 95 com o Levir Coupe, e culminou um trabalho em 96 com o Candinho, quando a gente foi vice-campeão brasileiro. Mas quem começou um trabalho foi o Valdir. O Valdir Só camarada. muito Só camarada meu também. Alguns aí, alguns. Olha só os treinadores aí que a gente trouxe na época e teve o prazer de trabalhar com eles, né? O Valdir, uma pessoa Valdir muito Espinosa, diferente. trabalhou na Arábia Saudita, foi campeão do mundo com o Grêmio. Sim, perfeito. Eu, quando estive no Al-Ittihad, depois no Hilal, ele estava no Al-Riyadh, um time de Riyadh na capital. A gente jogou contra algumas vezes. E o Valdir sempre um bom papo, um cara espetacular. Ele tinha uma história quando estava no Emirados. Tinha. Acho que a Gretchen foi visitar lá a Arábia Saudita, e o pessoal falava dele, pô, o Valdir, falei, o olho claro é um problema, a gente sabe, né? Era perigoso, ele era perigoso, tinha um papo bom, hein? Tinha uma conversa boa, uma voz forte. Os caras ali do Sul são demais, são demais. E aprendi muito com o Valdir, né? O Valdir foi um cara, fez um trabalho maravilhoso conosco. O trabalho dele foi tão bom, que o Corinthians acabou levando, a gente trouxe o Levir Coupe no lugar dele, né? E aí o Levir também, um cara diferente. Olha, o Levir tem uma história que eu fiquei olhando uma foto 1000 anos aqui que eu tenho, tal Cláudio Coutinho, tal os caras. A CBF criou, CBD. Sim. Já estava com CBD, CBF, lá no Cefam, na Marinha, um curso que o Cláudio Coutinho criou com o Mário Travaglini. Sim. E eu trabalhei com o Mário também. Trabalhou com o Mário. Você vai falar do Mário, que o Mário foi meu treinador de mirim, infantil. Sim. E não ser fã, eu fui ver a foto, tô olhando a foto, tô apostando, depois que eu falei, tô apostando que esse cara era o Levi. E eu tive com o Levi, não falei nada, e o Levi, nós tivemos um curso muito legal lá, e o Cláudio Coutinho era um treinador que tinha essa capacidade de ser também, vou falar, que você está fazendo parte do assunto, coordenador. E o coordenador do curso era o Mário Travaglini. E era o Almirante Heleno Nunes, o presidente. Curso muito bom, muito bom. Nossa, Jair Pereira, estava todo mundo. Em 79, quando eu fiz curso técnico de futebol, eu tive o privilégio, tive o prazer de estagiar nos grandes clubes de São Paulo, né? E aí você garimpa, vai atrás. Eu trabalhei especializado, né? Aonde você fez o curso técnico? Com quem? Eu fiz na USP. Eu também fiz, é muito Teixeira? Não, Teixeira não tinha, não era meu professor, foi o... esqueci o nome do... Ele não era um cara renomado, sabe? É o Ismael, é o Cortez? O Clodoaldo. Clodoaldo. Muito bom. Clodoaldo. Agora tem história. Clodoaldo, lá na USP, eu ia sempre no CPUSP correr, nadar. Sim. E eu tava com uns probleminha, a piscina gelada, era frio, e eu fui mergulhar, o Clodoaldo, você tá louco? Falou pra ele, Clodoaldo, como esqueceu os problemas? E eu falava, Clodoaldo, por que você não trabalha com time? E eu jogava bola com o irmão dele lá na Pompeia, perto do Palmeiras ele morou. Sim. E eu não tô sabendo, mas de vista eu já conhecia, ele dava o assistente do Teixeira ali, trabalhando no CPUSP. Gente fina, conhecia muito. Né? Eu gostei muito dele. E aí eu saí a campo para estagiar, estagiei com o Travaglini na Portuguesa, na época, né? Tô falando coisa de 79, 80. O Central Botucatu tá te mandando um abraço. Obrigado. O Dava, narrador, tá te mandando um abraço. Um abraço, Dava. Obrigado. Vamos fazer uma live um dia aí, hein?
E aí eu trabalhei, aí fiz muito estágio com o Oswaldo Brandão no Corinthians e com Não o sabe nada, Minelli, então. o Então você não Minelli sabe no nada. São Paulo e o Jorge Vieira no Palmeiras. Olha meus Seu professores aí. Jorge, grande Era Jorge. Jorge Vieira no Palmeiras, Travalini na Portuguesa, Brandão no Corinthians e o Minelli no São Paulo. Porra, aprendi muito com esse Escola, cara, rapaz. rapaz. Que Aprendi demais. escola. Tem história aí. Parabéns, nossa, que Tem história. escola. O O que Brandão, escola? o Brandão, uma vez assistindo um trabalho Ué, tático dele, era final de semana, jogaria Corinthians e São Paulo, e ele pegou o Vaguinho, ele parava o treino, e ele punha o Vaguinho, ele parava, punha o Vaguinho na linha divisória do campo, ele falava pro Vaguinho, Vaguinho, dá um passo para dentro. Quando a gente não tiver com a bola, você vem até a linha, que essa linha, pegava o braço do Vaguinho, punha o Vaguinho em cima da linha e falava, quero dar um passo da linha lateral para dentro, você vai ficar um passo aqui. E deixava o time meio na diagonal, sabe? Fechando o Vaguinho aqui e deixando aberto ponta do outro lado lá. Aí, quando acabou o treino, ele sempre vinha falar comigo, né? Ô, professor, como que é? Alguma dúvida? Aquele jeitão do Brandão, né? Tem alguma dúvida tal? Falei, não, só desculpa eu perguntar para o senhor isso daí, mas o senhor enfatizou muito o treino, parou demais e trazia o Vaguinho para dentro e punha o Vaguinho a 1 metro da linha lateral. Mas por que o senhor fez isso? Falei para ele, né? Ele falou, nós vamos jogar domingo contra o São Paulo no Morumbi e o lateral direito, o lateral esquerdo deles, o Tenente, apoia muito. E eu quero que o Vaguinho, quando ele tiver com a bola, quando ele vier para a lateral, o Vaguinho dá um passo para dentro e quando ele for passar, o Vaguinho estende a perna. E só isso que eu pedi para o Vaguinho, para bloquear, para não deixar o Tenente evoluir. Olha os treinadores da época. Olha, tem uma do Otto Glória aí para você, que é do time que você é muito querido, da Portuguesa. Ele me contaram, hein? Foi ele que contou num curso tal. Ele foi para o Monterrey. Eu estou trabalhando pelo mundo aí, né? Ele foi para o Monterrey. Ele punha um volante, um meio-campista, abria a perna. Quando o cara do adversário tinha bola, jogava a bola embaixo da perna. O cara deixava, se fazia de bobo. Sim. Mas já avisado um outro cara atrás. Roubava essa bola, saía para ataque. O outro, acho que era o Cabinho que jogava na frente. Ele matava os caras lá, ele fez um nome. Conheci bem o Cabinho na Portuguesa. Cabinho. Então, o que eu estava te falando, aí depois a gente foi vice-campeão brasileiro em 96, e surpreendentemente o Candinho, que não tinha auxiliar técnico, né? Era o Candinho e o Portela. Aí o Candinho me convidou para ser auxiliar dele. Aí eu tinha rejeitado o convite do Antônio Lopes e depois de 10 anos eu aceitei o convite do Candinho. Aí passei a ser auxiliar do Candinho. Aí a gente viajou praticamente Europa, Ásia, aí, o Brasil, com os times de futebol, né? Que o Candinho é um ícone, é um cara diferente, é um cara muito pé no chão, né? Meio ranzinza, meio sério, não dá muita risada. Mas não era bobo, não. Não, sabia que... Não era bom, não. Digo, dá uma aparência assim que ele era bonzinho, mas às vezes precisava, ele acho que arrepiava. O Candinho me deu essa impressão. Olha, eu estava trabalhando com a FIFA na Copa de Confederações, fazendo análise de desempenho, que eles falam agora, mas análise técnica é mais fácil para mim falar. Aí eu ia lá para pegar a condição dos jogadores do Brasil, tudo. Ia lá da Alemanha, e com isso está aprendendo. Aí o que acontece? Mas ele trabalhando oficialmente com a FIFA. Aí o que acontece? O Candinho precisava de um documento do Luxemburgo. E o Luxemburgo, macaco velho, pegava depois. Falei, pô, aqui não tem depois. Só que tem que ir para a FIFA imprimir, mas na boa. Aí eu percebi que eu conheci ele quando trabalhava na Ponte. E ele levou um zagueiro meu da Ponte que o Madeira mandou mandar embora. E eu não mandei, porque o Madeira é meu amigo, ele que me levou para a Ponte Preta. Mas eu falei, Madeira, esse moleque deixa ele fazer o exame. É 2 dias, ele volta. Era o César Michelon, acho que você conheceu. De novo. Um zagueiro, eu falei, Madeira, deixa, ele foi e voltou. E aí eu fui para a Ponte, jogamos um torneio no Sul e tal. Aí eu acabei saindo para União de Mogi. Passou uns tempos, o César estava na seleção brasileira, teve no Paris Saint-Germain, no Corinthians, no Palmeiras, rodou.
E com a Portuguesa ele fez um trabalho legal, foi aquele gol que o... Sim, foi meu jogador. Foi em 90, nós perdemos no 98, Castrilli. Era para ter ganhado, meteram, acho que o gato em você. Castrilli deu um pênalti numa bola que ele dominou no peito, o César, puta jogador. Quem que foi? O Castrilli apitou um pênalti. Castrilli, ele falou, ele fez uma live comigo, ele falou. Nossa, que pena. Eu vi o jogo. Ele foi meu jogador na Portuguesa. Eu não sei se você estava naquele jogo lá no Sul contra o Grêmio. Sim, estava lá. Eu torci ali, foi em rapaz. 96 que a gente perdeu o título lá, naquele 2-0 lá pro Grêmio, né? A gente deixou de ganhar aqui no Morumbi, podia ter feito 3-4 aqui, pelo que nós jogamos e pelo que o Grêmio não jogou. E naquele jogo lá de volta, em 96, lá no Olímpico, Paulo Nunes fez um gol logo a 5 minutos, fez 2-1. Aí o jogo foi amarrado até os 46 minutos e no finzinho o Ailton, de perna esquerda, que ele nunca chutou uma bola de esquerda, acabou fazendo 2-0 e o Grêmio se beneficiou. Foi 2-0 para a Portuguesa no Morumbi e 2-0 para o Grêmio lá em Porto Alegre. Aí, pelo regulamento da época, o Grêmio tinha mais pontos, pediu. Então, você vê, o Grêmio perdeu de 2-0, podia ter perdido mais, porque a gente colocou o Tico no final do jogo, faltando uns 10 minutos, que era o menino da base, né? Tico, eu conheci ele bastante. E o Tico veio, barbarizou e chegou 2 vezes na cara do goleiro e perdeu 2 gols. Quando o Rodrigo Fabre estava do lado, se ele rola para o Rodrigo Fabre, a gente tinha executado 3-0 ali, entendeu? Bom, passou. Quando nós fomos para o Sul, nós perdemos de 2-0 e perdemos o título, ficamos vice. Foi sofrido para o Grêmio tentar fazer o gol. Sim, foi um negócio absurdo. Foi no finalzinho uma jogada do César com o capitão, que uma bola longa que podia, se o César não vai na bola, era tiro de meta e acabava o jogo ali. Mas o César subiu e cabeceou para meia-lua e o capitão não dominou, a bola sobrou para o Ailton. O Ailton chutou de esquerda, fez o gol. Até hoje não sei como aquela bola entrou, falopa. É o castigo. E você falou uma coisa que eu tenho que entrar para falar também, que você devia, não sei se você estava, eu jogando contra a Portuguesa no Parque Antártica, no Jardim Suspenso. Sim. Eu nasci ali jogando bola de salão, Pedrinho jogou comigo, o Pedrinho, irmão do Écio. Irmão do Écio. O Palmeiras ali embaixo, o Pedrinho, nós trabalhamos juntos nessa comissão técnica do Écio. O Pedrinho também, ele se juntou a essa comissão. Gente boa. Jogava pra caramba de volante, meio campista. Os 2 homens da Moca. Boys da Moca. Boy da Moca. Pedrinho, é brincadeira, eu era novo. Jogava num time ali da Pompeia e eu vi um treino que o Palmeiras ia jogar lá na Santa Marina, ia treinar. O ônibus foi, o Edson era o único que estava com uma Alfa atrás do ônibus. O bicho era playboy. O bicho era playboy, o Falopa. Ele era playboy. É brincadeira. Mas, meu camarada, aí jogamos contra no Jardim Suspenso e eu ia pegar a Portuguesa. Cara, falei, tô perdido aí, tem que arrumar esse time aqui. Arrumei, pus o Galeano marcar Por isso que é bom a live trocar essa ideia. O Denner, quando ele passava o meio, já tinha que estar nele. E aconteceu, tá no YouTube esse lance de gol que nós fizemos com o Sidney, um belo gol. Roubamos a bola, o Galeano roubou lá do Denner e meteu acho que pro lateral esquerdo, e ele meteu por Sidney, o Sidney foi por dentro e meteu na forquilha lá, o goleiro era Nasser, algum nome assim, eu não sei qual o nome dele, não lembro agora, o goleiro deu um azar danado, deu um azar. Foi 1-1, cara. Para mim foi vitória, porque aquele time tinha acabado de ser campeão da Taça São Paulo. É difícil, tá com muita moral, hein? Portuguesa. O Écio, então, tava impossível. Mas olha, eu vou te falar, foram passagens interessantes. Eu acho que na história da Portuguesa, eu fui o profissional que mais contratos eu fiz, desde 1981, 82 até 2013, foram 11 contratos com a Portuguesa. Praticamente, para ser tudo. Você chegou a pegar o Walter Teixeira Duarte? Não. Comecei com ele. Legal. Gente boa, nossa. O primeiro contrato da Portuguesa foi com ele. Em 82. O cara sério, encontrei com ele na Rádio Bandeirantes.
Ali na Portuguesa, Palopa, eu fui preparador físico do amador, fui treinador interino do amador, fui preparador do profissional, fui treinador interino e depois fui treinador efetivo do profissional, fui coordenador técnico da base do profissional, praticamente todas as grandes funções de uma equipe de futebol na Portuguesa fui. Uma pergunta que muito me fazem, muito, ela é mundial, que eu sei que eu rodei bem, trabalhei também com grandes equipes, grandes trabalhos, né? Aí os caras perguntam por que você não está, não na seleção brasileira, mas por que você não está num clube grande agora? Por que você não está? O que você fala disso? Eu quero ver você, que eu tenho uma resposta. Fala você. Olha, Falopa, em 2013, eu fui campeão com a Portuguesa, subi a Portuguesa para a série principal do Paulista, né? E dali para frente eu recebi algumas propostas para continuar sendo treinador, mas nada, nenhum clube que me agradasse muito, sabe? Sei. Porque como a gente começou mais tempo no futebol e foi fruto de outros dirigentes, a coisa mudou muito e no futebol hoje, se você não tiver uma credibilidade, fica difícil você realizar um trabalho. Então, quando eu saí da Portuguesa campeã, que eu não continuei, eu fiz um curso na CBF de gestor para trabalhar fora das quatro linhas e dar apoio, fazer a ligação entre diretoria e de uma forma mais efetiva, né, e comissão técnica. Mas o que me deixou assim muito desgostoso, meio derrotado e uma coisa que me fez também tirar o pé, foi justamente a postura dos dirigentes hoje, a credibilidade dos dirigentes. Que antigamente você falava coisa de fio de bigode e era cumprido integralmente. Hoje não. O que está escrito, nem o que está escrito é cumprido, muito menos o que é falado. Então fica muito difícil. Você contrata um treinador, você tem todo um scout, você tem todo um preparativo, você tem todo um histórico de um treinador. Aí você contrata com 2 derrotas sucessivas por influência da diretoria, por influência da mídia, por influência dos torcedores. Simplesmente o trabalho é jogado para fora e você é obrigado a contratar uma nova equipe. Você entendeu? E depois eu aceitei um convite do Santos em 21 e fui ser coordenador geral da base do Santos, Menino da Vila. E também tive outro problema que eu senti, não com a diretoria, mas com esse pessoal mais novo que vem, sem formação, sem qualificação, com um linguajar muito diferente, e você procura explicar o caminho certo da coisa dentro do treinamento. Você não puxou gatilho. Sim, exatamente. Então, tá bom. Essa do gatilho, essa do gatilho eu não puxei, não. Não sabia. Essa é o caninho. Quero ver o caninho me explicar isso para mim. Porra, tá aqui para explicar isso aí, não tem explicação. Então, ia explicar. O Ivair, o que ele vai falar? Nem vou falar. O Félix. Olha, você trabalhou com o Ivair. Trabalhei com o Ivair. Então, ele, esse tipo de malandragem da bola, era um rei. Porque um cara muito diferente. Mengalvio, né? Coutinho, Pepe. Sim. O Dino, o Félix, eu e o Adilson, que jogou no Santos, mais veterano. Sim. Nós tínhamos uma escola lá no Clube Tietê, que nós treinávamos lá. Chamava-se Agente FIFA. Não sei onde for cá esse nome. Sim. E aí, legal, que enchia de gente ali. Você dava risada com o Ivair, aqueles pais tudo na arquibancada, tudo. Olha, acho que ele quer treinar o time agora. Você trabalhou com esse cara que eu vou citar. E quem me apresentou foi o Portela. Que o Portela também trabalhou com ele, eu sei que você trabalhou com ele, Pedro Rocha. Eu gostava. Pedro era bom pra caramba. Ali em Pinheiros, na escolinha que ele tinha ali. Era muito legal. Tinha lá na Brama, lá em cima. Isso. No Paraíso. Eu me divertia com ele, sabe? Eu ficava quando ele contava as histórias do Uruguai, sobre aquela Copa do Mundo de 74, que eles pegaram logo de cara a Holanda e tomaram de 5 da Holanda. E eu perguntei para ele, Pedro, o Uruguai com toda uma tradição de campeão do mundo, pega uma Holanda, ele me contando, aquele dentro de campo estava perdido, que o Cruyff, Rosenbrink, Ness, que os caras passavam, eles não viam nada. Entendeu? Era uma loucura aquele futebol, aquele carrossel holandês da época, 74. Então eu gostava muito de conversar, sabe? Eu, quando ia à Vila Belmiro, chegava muito cedo nas sociais e ficava com o Dorval. O Dorval era muito engraçado.
para contar as histórias, sabe? O Zito, o Dorval. O Dorval estava nesse negócio do Ivaí, nós dava risada porque o Dino falou assim: chegou o chinelinho. E o Mengava aparecia lá embaixo, no campo do Tietê. Sim. E o Dino falou assim: ele vai chegar aqui quando acabar o treino, quer apostar e vai. Era muito. O Dino não valia nada. Mas olha, o que eu legal. aprendi com eles, como você falou, é muito importante você conviver com esse pessoal. Agora, eu não queria mudar aqui, que eu comecei isso aqui. Eu puxei o gatilho. Eu acho que o Roger exagerou. Tem um linguajar que tem que ser mais simples. Para começar, se você falar complicado para o jogador, na minha cabeça, os caras já não vão fazer, porque você fala puxa o gatilho, o cara pega um revólver e dá um tiro no outro. Você falando simples, o jogador já não entende? Você calcula falando de uma forma toda complexada desse Eu achei que ali estava muito. Na verdade, tem que ser de tão nervoso. E você falou do dirigente que não conhece, que não sabe trabalhar. Eu vi esse do Flamengo, o Boto. Sim, o Boto, esse é coordenador lá. Eu até tomei nota aqui, mas não estou achando, mas dá para falar direto. E o do São Paulo, que também teve lá o seu problema com o presidente, problema de corrupção lá e tal. Sim. Esse é outro problema. O Crespo, o Crespo estudou na minha escola na Itália. Sim. Não é por causa disso. O Crespo estava fazendo um trabalho bom, porque ele falou uma palavra, ele falou uma verdade, os caras tudo se arrepiam. Você não pode falar a verdade hoje, Falou. A grande realidade é essa. Hoje você não pode falar a verdade. Eu trabalhei com o Oswaldo Teixeira Duarte. E ele, quando te chamava, você tinha que falar a verdade para ele. Ele mandava jogador embora como você troca a camisa. Quando o jogador não servia, mandava embora e acabou. Era um dirigente que apoiava. Hoje, os dirigentes, você mostra o caminho para os caras, eles relutam, eles não querem seguir. E esse pessoal mais novato como treinador aí, aqueles treinos que eles dão, tudo treino lunático que você fala pro cara, amigo, o jogador ficou dormindo lá, teu treino técnico não dá. Você vai levar para campo de jogo que você treina, porra. E os caras não aceitam esse tipo de coisa. Então, para mim, o ponto final da minha história no futebol foi no Santos, quando lidei com essa molecada, né? E você vê, nós estamos conversando sobre essa conversa rebuscada, complexa de treinador. Quando eu peguei numa peneira que eu fiz, porque tinha que fazer uma peneira política, você sabe como que é conselheiro, você sabe como que é diretor, você sabe como que é torcedor, você sabe como que é líder. E eu, quando era coordenador geral, em 94, cada conselheiro, cada diretor tem um Neymar, tem um Pelé na vila que ele mora. Então eu falei para o presidente da época, que era o OTD, falei, vamos fazer o seguinte, eu me comprometo com o senhor politicamente, a gente divulga na imprensa naquela época. Desculpa falar, quem que é OTD? Oswaldo Teixeira Duarte. Não, você está falando para o OTD, mas eu pensei que era do Santos. Tá. Não, aqui, lá para trás. E nós vamos fazer uma peneira política justamente para pegar esses caras que os conselheiros, diretores, todo mundo acha que é Pelé, que é Neymar, e vamos trazer esses caras para fazer uma avaliação prática. E trouxe 400, 500 meninos, porque o Diário Popular, na época, eu divulgava, ele publicava e o pessoal vinha, né? E numa dessas peneiras me vem o Zé Roberto. Eu ia te falar isso aí para você no Candinho, né, que você sabe mais que eu. Sim, o Zé Roberto chega e pergunta se podia fazer um teste e tal. Eu falei, qual a tua posição? Falou, eu jogo de lateral esquerdo. Olha, que Deus não me castigue se eu estiver falando mentira para você. O Zé entrou, jogou 5 minutos e eu tirei o Zé. Pelo talento dele, do toque da bola, da passagem, o conhecimento da posição, o Zé Roberto. Então, para te falar que o negócio do Roger, esse linguajar complexo. Primeiro jogo dele profissional foi contra o Palmeiras lá no hoje Allianz Parque, naquela época Jardim Suspenso. Palmeiras e Portuguesa lá. E o Luxemburgo, treinador do Palmeiras, e o Palmeiras de Parmalat, um tremendo time. Um tremendo time. Estou te falando coisa de 96. 95 para 96. Aí ninguém conhecia o Zé Roberto, um lateral que eu peguei e profissionalizei. Ninguém conhecia o Zé Roberto. E o Zé Roberto foi para aquele jogo e na preleção o Candinho falou para ele, olha, você vai jogar, cuidado com o Edmundo, que é um cara que joga muito aberto, é um cara que tem muita habilidade, dá opções, você mantém sempre, primeiro você marca, depois você joga. Porque o Zé apoiava muito, né?
Conclusão. Acabou a pré-eleição, eu era o primeiro a chegar na pré-eleição e era o último a sair da pré-eleição. Quando eu estou saindo por último, eu entrava por último no ônibus, o Zé, conversando com o tal de Roque, que era um volante que nós tínhamos Lembro, jogava bem. O Roquinho, né? E aí o Zé pega e fala pro Roquinho assim, ô velho, me fala uma coisa aí. O professor falou que eu vou ter que marcar quem? Qual é o nome do cara que eu vou ter que marcar? Aí o Roque falou, você vai marcar um dos melhores jogadores do Palmeiras hoje, o Edmundo. Ele foi pro jogo sem saber quem ele ia marcar, numa linguagem simples do Candinho. O cara não assimilou, você calcula o Roger dando uma palestra pro Zé Roberto naquela época. Conclusão, acabou o jogo, nós ganhamos de 2-1 lá no Jardim Suspense. O Luxemburgo queria saber quem que era o neguinho número 6 da Portuguesa, e jogava muito. E foi assim que começou o Zé. Você entende? Então tem que ser uma linguagem fácil, o jogador tem que entender, você tem que atingir seus objetivos, treinamento muito versátil, treinamento com intensidade, que é o que você vai levar para o campo de jogo, pô. Um segundo. Vou fazer propaganda do meu livro, daqui que vai sair a tua conversa aí. Opa. O livro meu é técnico, é bom, vendido na Martins Fontes, na esquina da Brigadeiro com a Paulista. Não é caro, vale a pena. Também está no Amazon. Eu lancei no Museu do Pacaembu, lancei aqui pelo interior de São Paulo. O pessoal está em bilíngue. Você vê que é um amigo. Tem que vir bilíngue, porque se você quer ir para a Arábia, quer ir para a China ou quer ir para os Estados Unidos, está aí. Bilíngue aqui, ó, quer ver? Aqui, está mais fácil aqui umas palavras do Milton Neves, falando legal e tal. E aqui embaixo, diminuindo um pouquinho, está em inglês. Aqui, e aproveitando, fazendo propaganda, né, meu? Aqui, ó. Vale a pena. Treinando um cara que não sabia jogar, esse de azul sou eu, o outro eu não sei quem é. Aí ele pegou... o Pelé. Pelé fez fácil para mim. Como ele fez desse aqui também. Eu tive que fazer a tradução. O que eu quero dizer para você? Eu, para fazer o livro, seria maior uma piada, cara. Eu punho assim, vai pro ataque, fica lá, não sei o quê. É outro termo, tem que abrir o livro aqui para achar a palavra. Não porque eu não sabia, é que mudou e complicou, cara. No lado complicou. E eu acho que o mais simples é melhor. Porque, não sei se eu trabalho com os moleques pobres aqui também, tal, que tem um linguajar com dificuldade, do caipira, vamos dizer, aqui no interior. Eles precisam de uma pessoa que sabe. Então, você não sabendo, é muito... Eu fiquei assustado com o que você me mostrou, porque foi a primeira vez que eu vi o Gatilho no futebol. A não ser na arquibancada, e lá na Vila Guarani, onde eu trabalhava aqui, a Rota, e eu treinando César Sampaio, Nelson foi de São Paulo, tinha que se abaixar, cara. E dali que saiu de jogador, imagina se eu chego para eles e falo, olha, faz o gatilho da ação, da marcação, pressão da bola. Vai de overlap ainda. Aí não vai dar certo. Não vai dar isso, certo. Professor? O que é isso? Agora, o Candinho me contou do Zé Roberto também, que ele ia fazer um treino, ele contando, não sei, e é claro, precisava completar o treino do lado esquerdo. E ele falou, provavelmente falou para você, ou para o Zé Roberto, o Portela, tem uma peneira aí, tem um time da peneira, não sei, a turma que estava treinando lá, devia ser os jovens, e o Zé estava no meio. Quem de vocês é lateral esquerdo e meio esquerdo? O Zé disse que eu posso fazer. E veio... O Zé... Fala você. O Zé chegou um pouquinho antes na Portuguesa do que o Candinho. O Zé chegou na Portuguesa em 94, o Candinho chegou em 96. Entendeu? O que aconteceu com o Candinho e o Zé Roberto foi o seguinte: como a Portuguesa tinha o Zé Roberto, que era um lateral específico, muito agressivo, marcava bem, fazia a linha de 4, cobria bem na diagonal, a Portuguesa teve uma oportunidade de trazer o Carlos Roberto, do União de Araras, um lateral esquerdo muito bom. Sim, conhecido. Também um neguinho, um lateral esquerdo muito bom. E o que aconteceu? Ficamos com dois especialistas na posição, tanto o Carlos Roberto como o Zé Roberto. Aí o que o Candinho fez, conversando com a comissão técnica, vamos fazer o seguinte, vamos ver quem dos dois tem mais qualidade para vir para o meio, porque a gente precisa de uma articulação para o meio, porque os dois vão bem do lado.
e foi quando o Zé se prontificou a jogar por dentro. Ele falou que naquela época que já tinha jogado no Pequeninos do Jockey, quando era menino. Ah, com o Ele já Guimarães. tinha jogado como meia. Sei, Entendeu? opa. E Ali aí, sai muito jogador. aí o Candinho trouxe o Zé por dentro e deixou o Carlos Roberto por fora, na lateral. E deu um quilo certo, porque o Zé se adaptou muito bem e fez um bem bolado ali, juntamente com o Rodrigo Fabri, que também era um jogador Nossa, especialista da técnico. posição, arquiteto ali também, né? Então É. deu assim, uma combinação muito boa. Por isso que o Zé veio para dentro. O Sim. Zé, o pessoal fala que foi o Luxemburgo no Santos que trouxe o Zé para dentro para jogar como meia, não como lateral, mas não. Quem fez isso foi o Candinho. Na Portuguesa, em 96, já aproveitou o Zé como meia, por causa do Carlos Roberto. Entendeu? Tá. O tempo voa e é legal o papo. Eu tenho que falar isso para você do Candinho. Ele jogava num time chamado, nós estávamos conversando um dia após, você falou um nome, Sereno. Eu conheci o treinador do Sereno junto com o Minelli. Sim. Já era vivo ainda o Alfredo, estava o Dino, só veterano, e eu ia lá almoçar. Alfredo, que história que tem o Alfredo. Valia conversar. De vez em quando eu ia treinar no Nacional só para conversar com o Alfredo. Falou, pá. Aquele jeito dele lá. Nossa, Alfredo Ramos, né? Alfredo Ramos. Opa, jogou muito tempo no São Paulo, também jogou no Santos. Ele tinha história, se não me falha a memória. De vez em quando a gente ia treinar, que o Canindé estava em possibilidade de treinar, então a gente precisava um campo melhor, um piso melhor, e o Nacional sempre foi parceiro nosso, sabe? Irmão do Quando ia treinar lá, eu ficava 1 hora conversando com o Alfredo das histórias dele, era demais. Dele e de outro que eu esqueci o nome, veio depois do Alfredo lá o... Vicente Arenari? Não, outro. Me ajudou muito também. Me ajudou muito na Portuguesa. Do Nacional? Não. Do Nacional. Chinesinho? Não. Como? Ele virou Mandachu. Romero. Quem? Romero foi campeão da taça também. Não, mas ele virou dirigente. Se não me engano, foi presidente depois. Eu esqueci o nome dele. Era preparador físico também. Esqueci o nome dele. Um cara brilhante aí. Me ajudou muito também. Trabalhou em Barueri? Não. Eu não sei se ele trabalhou no Barueri. Eu lembro de um cara que... Não é Moisés. Um que andava sempre, eu estava com ele. Foi goleiro. Qualquer coisa assim. Eu esqueci o nome dele. Pai. E você falou do nome de um clube que você fala em dirigente bom, tudo. Precisava de dirigente... não que não entendia de futebol. Um clube que ficou perdido aí, que é uma pena. Por exemplo, o Nacional, o próprio Juventus da Moca funciona, vai até a página 2 e volta. Página 2 e volta. Essa palavra página 2 e volta é do Cláudio Aguirre, que você conheceu, eu acho. O Aguirre. O Aguirre do Nacional. Lembrei o nome dele agora. Lembra do Aguirre? Mora no Sumaré. Ele está vivo ainda? Ele está vivo, está cuidando da saúde. Ele teve um probleminha de perna, eu fui visitar ele, fiquei lá. Aguirre, muito legal, me ajudou muito. Ele fez um bolo de chocolate que eu fui lá. Aguirre. Tá brincando. Engraçado, você falou do Juventus, falou, recentemente o Juventus contratou o Moraci Santana. Eu lembro. Eu tive o prazer de trabalhar com o Moraci Santana no Corinthians, né? Esse sabe muito. Ele foi preparador físico no Corinthians. Depois a gente teve uma Palmeiras com o Tele, São Paulo foi campeão do mundo. Muito legal, né? Ele é da minha classe, nós fizemos educação física junto. E o Valdir de Moraes, quando nós trabalhamos no Corinthians, o Valdir de Moraes me apresentou o Tele Santana, que eu conhecia só de vídeo. É duas feras, né? Então, quando eu ia com o Moraci, com o Valdir de Moraes, a gente encontrava o Tele. Lá no Bar do Elias, era uma conversa que ia até a madrugada, sabe? E o Tele é um papo muito diferente, né? O Tele com uma postura, com a ideia, com uma visão de futebol diferente. Aprendi muito com o Tele. Aprendi demais, falou. Ele é brincadeira. Eu joguei com ele veterano. Eu trabalhava de coordenador no Palmeiras das escolas, lá dentro, e tinha um veterano dos funcionários, jogava contra a Portuguesa, São Paulo, essa turma. Sim. E eu levava ele no meu carro, da carona, falou, claro. E passou um jogo, ele já falou, o seu apelido é Fominha.
Eu falei, ou ele tá falando pro bem ou pro mal, passa a bola. E eu ia com ele aprendendo, falei, Tele, tô dirigindo um comercial lá, e eu berro no beira do campo. Sim, E sim. os caras estão falando que eu berro, contra a Ponte Preta aí, que o árbitro me deu uma dura, mas que eu berro. Ele pegou e falou assim, meu filho, berra mesmo, que se não berrar, não vai. Mas, cara, no bom sentido. Aí tive um problema na Arábia, com uns iranianos que eram do meu clube, já que entrou no assunto aí, que devia ter par no mundo, e jogavam bem. Eu renovei o contrato lá no Bahrein. E eles mandaram embora todos os brasileiros, só ficou eu. Caramba. É um herói ali, é um meio herói, né? Herói, você devia ganhar, não ser herói. O que acontece? Eles foram renovaram, trouxe os ingleses, a obrigação era trazer ingleses pela política com a rainha lá, com o sheik. E aí eu falei, pô, eu vou dançar, que nada, vamos renovar com você, era uma Almanama. Eu me lembro. Aí na hora de acertar, e não acertavam. Amanhã veio o contrário, depois da manhã vem. E buca, vocês conhecem a palavra? Eu conhecia. Você vai para receber o pagamento, eles começam com buca, foi. Não. Não. Outra coisa, reunião de comitê, essa você devia saber, essa é engraçada também. Eu ia descobrir a palavra-chave. Problema. Ele é problema. Então era musquila, problema. Esse vai degolar. E outra, maf musquila, não é problema. E eu fiquei no maf musquila um bom tempo. Eu fiquei no maf. Aí o que aconteceu? Os caras me enrolaram, o Tele ligou, eu falei que eu tinha perdido, meu pai não pude voltar, não tinha tempo, não dava, era 3 dias, coisa assim, a viagem, é difícil. Naquele tempo era mais difícil, 2 dias e meio. Aí o que acontece? Ele falou para mim, eu passei teu problema também, meu pai também foi embora. Ele falou, passei teu problema, é muito chato. Falei, e aí? E aí, como é que tá? Falei, os caras falam isso, esquece o contrato para renovar. E não sei o quê, passagem, eles me deram a passagem para parar em... Mas os caras são tudo assim, negociantes. Aí eles falaram assim, você para em Hamburgo, e procura a passagem que você vai voltar para São Paulo. Falei, presidente, e falando inglês com ele, não. Contrato é São Paulo, Arábia, Bahrein, vamos falar Arábia por causa do público. São Paulo, Bahrein, São Paulo. Então, o que você quer dizer? Eu falei, o senhor tem que me fazer a viagem normal para mim até São Paulo. Tem nada que para lá e eu vou procurar passagem em Hamburgo, na Alemanha. Aí enrola, o Tele ligou com esse negócio aí, o Moraci estava trabalhando com ele, Marinho, aí eu peguei e falei, Tele, aconteceu isso. Ele falou, não, meu filho, vai lá na reunião próxima e fala para eles o seguinte, como é que é? Meus documentos, vamos assinar, passagem, tudo, olha, bucra, ou não sei o que é, aí depois. Ele falou, a hora que ele falar isso, ele falou assim, não tem problema, vamos rescindir então os negócios aí, e eu tô indo trabalhar na Arábia Saudita com o Tele Santana. Puta! Eu falei isso. Olha o que os caras, parece um filme. Não! Sorry. Tomorrow, bucra. Vamos, traz. Tá acertado. Imagina. Tudo certo. Imagina. Tudo certo. Era brincadeira, cara. Se eu soubesse, eu tinha mentido para ele. Eu nunca tive problema. Isso, não estou no meu caráter desse aí. Os caras não querem para mim. Ele falou, e você fala para eles que você vem para cá. Eu falei, mas Tele, eu vou para cá. Ele vai para mim para lá, para onde? Ele falou, você vai vir para cá. Se eu soubesse, fala, Tele, eles não querem, leva eu para aí que tá melhor. No Al-Ahly lá da Arábia. Eu trabalhei 2 vezes. Eu trabalhei 2 vezes no Al-Ittihad. E uma vez no Hilal. Mas nunca tive problema nenhum, salário tudo em dia, tudo pago, casa, carro, toda aqueles, sabe, os príncipes com os quais eu trabalhei ali, nunca nós tivemos problema nenhum. Mas é aí que você entrou num assunto muito legal, sério até. O pessoal que está vendo, escutando, vai, então não é bom, é bom, depende, eu tive sorte pra caramba, trabalhei uns 10 anos naquela área lá. E não houve problema. Esse foi um problema, sim, mas que foi resolvido rápido.
O problema é quando os caras não querem pagar, e Não, gela, e não. pega É que passaporte. geralmente o clube, quando é grande, por exemplo, na Arábia, os dois maiores clubes da Arábia é o Al Ittihad e o Al Ahly, e o Hilal. Tem É. o Ahly, tem o Nasser, né? Mas hoje em dia, e naquela época que eu trabalhei lá nos clubes, os príncipes foram muito corretos conosco, sabe? Não tivemos problema nenhum. Exato. Aqui está na linha, só para não mudar de assunto, mas resgatados do futebol. Ele fala, pessoal, que olheiro deveria passar mais nos campos, muito meninos bons de bola. Mas aí é que ele está falando, vou responder um pouquinho para você. É, pessoal ter experiência, ter vivência nisso aí, precisa ter vivência. Fala você, Edson. Não, mas você sabe o que acontece hoje, falou, pai? Eu senti isso daí recentemente quando eu estava no Santos. Uma coisa da nossa época, que a gente filtrava muitos atletas, era justamente fazer a tal da peneira, né? Hoje, ninguém quer fazer peneira. Os dirigentes, eles querem receber contato de empresário e acha que o moleque já pode jogar 14, 15 anos, quer meter já na... Não é assim. Você tem que fazer um trabalho de peneira para você poder filtrar qualidade técnica, conhecimento tático dos meninos, para depois você trabalhar e burilar isso daí e lapidar. Outra coisa que está comprometendo muito isso. Primeiro, não há interesse do clube em fazer isso. Eles ficam com indicação de empresário que vale interesse financeiro. Hoje está acabando o futebol de base. E segundo, quando você pega um menino, principalmente na periferia, e eu senti isso no Santos recentemente, eu fiquei até 22 no Santos como coordenador da base, quando você pega um menino, primeira coisa que ele te pergunta, quanto que eu vou ganhar? Aí você fala assim, o Santos vai te pagar R$ 1.500 por mês como ajuda de custo para você se deslocar. Ele já não quer ir, sabe por que não quer ir? Porque ele ganha isso por semana fazendo aviãozinho na favela. Ele ganha isso daí por semana, entendeu? Então, infelizmente, o narcotráfico está acabando com essa meninada que tem potencial para jogar futebol. Nem fala. Você entende? Então, muitos meninos que eu peguei, por exemplo, o Grajaú, final da Santo Amaro. Ali é bom. Ali, Guarapiranga, Guaianazes, Penha, que eu vim aí com o Santos, mesmo nas favelas Catarina, lá em Santos, no Guarujá, perto do Porto, para aqueles lados tudo que eu andei na Praia Grande, pegando, garimpando o menino para trazer para o Santos. Primeira coisa, quando o menino apresenta uma qualidade técnica, que você vê, ele com 14, 15 anos já conhece a posição, já tem uma recepção boa de bola, tem uma entrega, já se locomove para fazer um 2, para dar espaço para jogar. Quando você pega um menino desse, que já tem uma qualidade para você trabalhar o menino, primeira coisa que ele te pergunta é quanto ele vai ganhar. Quando você fala o salário, ele declina, não tem mais. Tem mais coisa. Você pode... O tema, o auxiliar técnico, está envolvido isso aí, o auxiliar técnico. Sim. E você fala dois itens importantes, que eu vou falar o meu, que você vai dar risada até. Auxiliar técnico. Fala o que tem que ser o cara auxiliar técnico. Olha, pesquisar, estudar, trabalhar. Fala você. Eu vivi muito tempo como auxiliar técnico, né? Uma parte boa como coordenador, preparador físico. Você também auxiliava nas opiniões que quando primeiro, o auxiliar não pode levar para o treinador tudo aquilo que ele ouve no vestiário. Porque você sabe que um time de futebol tem um elenco de 30, 35 atletas. Quando você tem 11 titulares, logicamente você tem 18 que estão descontentes com o treinador. E tudo aquilo que você ouve desses descontentes, você não pode levar para o treinador. Primeiro ponto é esse daí. Você tem que ser muito justo, você tem que ser um cara assim muito discreto com aquilo que você ouve e você pode participar o treinador. Porque o treinador é a última palavra, o treinador é o cara que decide, o treinador é o cara que monta taticamente a equipe que vai para o jogo. Ele que é o responsável para colocar a equipe em campo e fazer alteração e ter o resultado vai sobrar para ele. Entendeu? Você como auxiliar, você tem que primeiro... Todo aquele pessoal descontente que não está jogando, que volta de contusão, que não é titular, você tem que deixar os caras equilibrados e principalmente motivados. Para eles, no momento que o treinador chama esse cara, tem que dar uma resposta. Eu vou te citar um exemplo do Corinthians. Um cara que é muito meu amigo, tive com ele a semana retrasada lá em Santos. O Neto. O Neto era reserva no Corinthians, quando nós trabalhamos lá. Mas o Neto era um cara que tinha qualidade, tinha talento, tinha a mídia do lado dele, tinha a torcida do lado dele, que sempre que ele entrava, por menos que ele se locomovia, por muito menos que ele te dava opção tática de fechar espaço,
uma bola parada ele decidia. Entendeu? Então, o Neto, tudo aquilo que eu vi, o Neto, o descontentamento do Neto, eu filtrava e guardava. Tanto é que hoje ele me considera muito em função disso. Então, estou citando o Neto como um exemplo de um cara que não era titular e simplesmente você tinha que deixar ele motivado para qualquer momento dar uma resposta, entendeu? Outra coisa, o auxiliar é o responsável pelo treinamento da postura ofensiva e defensiva da bola aérea. Então, durante a semana, o treinamento com a defesa, treinamento com o ataque, é você que faz, é você que tem que elaborar, que arquitetar a deficiência que tem um zagueiro, antecipação, sair jogando, bola aérea, bola longa, recuperação de diagonal. O auxiliar tem que começar a filtrar isso daí para passar para o treinador o trabalho específico que tem que fazer. Trabalho ofensivo, bola aérea ofensiva, tem cara que não sabe cabecear, cabeça com o olho fechado, chega na bola em condição de concluir, não sabe cabecear, então você tem que trabalhar a bola aérea com eles, a bola metida diagonal, chute na diagonal, não é só chute frontal, você tem que trabalhar o cara, por exemplo, o Caio Jorge no Santos, recentemente, teve um jogo contra o Peñarol pela Libertadores no ano de 2021, de 2020, e ele perdeu um gol na cara do goleiro do Peñarol. Eu falei para o Caio Jorge, que está no Cruzeiro hoje, Caio, dentro da área, você tem que fazer como o Romário. O goleiro cresce, você dá um totó na bola, você tira do goleiro. Você não pode estourar. Bola estourada é de fora da área. Você não pode estourar a bola, porque você estoura a bola é tensa, bater no goleiro. Entendeu? Então, todo esse tipo de coisa, você vai passando para o treinador, e o treinador é o seguinte... É o apronto final, é o coletivo, é jogada ensaiada, é bola frontal, defensiva, ofensiva. Esse é o treinador que vai pôr o time em campo de acordo com as notícias que ele tem do adversário. E o treinador tem que confiar bem. O Felipão me falava para mim. Sim, sim. E falou verdade. Eu sabia, porque eu convivi com ele. Ele também ia lá para Catar jogar, tal, até arrumava caixa de cerveja para eles lá, que nós tínhamos uma licença para ele matar a sede. Ele e o Bortosa. Aí, conversando com ele e tal, ele estava falando, falou, o cara para ser auxiliar frequenta a minha casa. Sim, lógico. Aí ele matou a pau. Aí eu não estava vendo tanto isso aí assim, sim. Mas o interessante da história é que eu passei aqui, nesse time, eu achei a camiseta, falei, vou pôr essa aqui, essa seleção, é das Ilhas Britânicas. Eu trabalhava lá. Aí nós vamos para um jogo. Porra, treinava que nem um leão, os caras, que o nível era bem baixo. Mas treinava, montei, começou a querer ir pôr bola no chão, e vamos para os Estados Unidos, Copa das Nações juvenil, junior juvenil. Então jogava México, jogava esses times todos, só que não, eles dividiram. Isso aí eu também me acho responsável como auxiliar da parte técnica na CONCACAF. Eu era um diretor técnico, eu me considero, era abaixo do presidente dos caras. Eu dei um plano para eles de vídeo, porque é o que está dando agora na Copa do Mundo. Estados Unidos, México, Canadá, você pode pôr a Honduras, você pode pôr um outro país ali, Costa Rica, mas o resto é mais abaixo. O outro mais abaixo. O meu era uma ilha, 25 mil habitantes. Teve um tormento lá, um furacão, quase matou, quase eu fui pro Beleléu, e minha mulher e meu cachorro. E aí, resumindo, Edson, resumindo a história, fomos jogar o torneio, cheguei lá, primeiro jogo, armei direitinho, cheio de... né? Falei, mas não pode, no mínimo, fazer feio aqui. Era em Miami, num estádio lindo lá. É uma universidade que faz esporte lá. Vamos jogar, veio os times, seleções, lá se hospedaram, o negócio é do outro mundo. Quando eu vou jogar, rapaz, eu saio eu e meu auxiliar, que era filho de um vice-presidente. Vai ouvindo. Aí ele pegou, saiu no caminho, ele falou, e o meu time não tinha muito material humano. Ele trouxe 4 da Inglaterra, praticamente direto para o time. E você é obrigado a adaptar isso aí. Eu acho que tem, porque senão você fala, vou sair, entra outro cara no teu lugar e não vai resolver o problema. O problema é resolver. Falei, traz, trouxe. Eu falei, pô, preciso de um goleiro. Nem um goleiro inglês, mas é melhor que o outro tá frangando. Aí vem outro. E eu montei o time. Dei uns 2 treinos para eles lá, que eu consegui. Eu vi, montei.
e 2 ingleses no banco. Só para você ter uma ideia. Aí ele falou assim, sabe, Falopa, meu pai que gostaria muito que você colocasse todos os ingleses para jogar. Teu pai falou isso para você, falou, você sabe que teu pai está com a razão? Então nós vamos jogar tipo Inglaterra, campeonato, Liga Inglesa. Alguns caras bons ficam no banco. E quando precisar, eles entram para arrasar. É a cultura deles. Puta, eu vou usar a palavra sorte, mas eu vi boa condição técnica minha. Eles entraram no final, um atacante, era bonzinho, pode ser, está no outro jogo de centroavante, o outro descansa, que era um negócio num calor violento. E aí, mais um outro eu meti no banco também. Mas o auxiliar meu veio querer ingerir. Sim, sim. Só para você ter uma ideia, é que o auxiliar não deve ingerir no cara, porque o cara percebe. E então, só mais um tem que ter detalhe sobre o confiança, auxiliar, né? Um detalhe sobre o auxiliar. Eu trabalhei muito com o Candinho, por exemplo, o Candinho, ele deixava comigo essa incumbência de ver a base. E eu gosto muito de estar sempre olhando a base. Quando nós chegamos no Bahia, e eu fui ver o primeiro treino do Sub-20, o Péricles Chamus, que era treinador lá do Sub-20, né? E aí ele falei, faz um coletivo que eu quero ver se tem algum menino que a gente pode filtrar para levar profissional. E me encantei com o Daniel Alves e com o Cícero, 2 jogadores que o Bahia, naquele ano, 2002, ele promoveu para o profissional. Daniel Alves, que virou um monstro aí, seleção brasileira, futebol espanhol, né? E o Cícero também foi um jogador que deu uma resposta muito boa. Jogou em grandes clubes do Brasil, aí Fluminense, São Paulo, Grêmio, fora do país, né? Então, sempre assim, olhando a base. No Goiás, peguei o Renato, um zagueiro que era da base, jogou com o Fabão. Depois o Renato foi para o Vasco, o Fabão foi para o Flamengo. Então, foi o Josué, outro menino da base que nós pusemos ali. Nome não é estranho, esse nome. Na cabeça de área, depois veio para São Paulo, foi para a Alemanha. Então, são trabalhos que eu, por exemplo, eu me preocupo muito com a base, de ver esses meninos que têm potencial para a gente trabalhar. Então, o Candinho me dava essa liberdade de procurar na base, mesmo na Arábia Saudita, né? Na base do Hilal, na base do Ittihad. E a gente promoveu uns 2, 3 meninos lá. Um, inclusive, foi até para a seleção árabe, o Amin, né? Mohamed Amin, acabou indo para a seleção. Muito legal. Agora é bom você ver essa situação. Vou falar de que eu fiz também, apareceu o jogador e tal, mas esse cuidado que você tem é bem precioso, bem legal. E você respondeu para aquele rapaz, poxa, olheiro, tem que ver tal. Tem que saber, é isso aí, usar a experiência nossa. Vou me pôr no seu lugar também, que o futebol brasileiro aproveita pouco. E é aquela resposta, por que você é bom e nunca tá? A ideia é essa. É uma política que vai e te tira. É uns caras que às vezes tem algum acordo com alguém da mídia, tem um lobby, não vou ficar falando aí, mas é isso. O Brandão falava para mim isso aí. O Brandão falou para mim no carro com o Mário. É incrível. Agora, é interessante você ter um bom caráter, trabalhar sério e a consciência tranquila. Eu não sou perfeito. Você mais faz um trabalho sério. E você sabe, Falopa, você também tem uma experiência larga, trabalhou em vários clubes dentro e fora do país, né? É você ter sempre algumas pessoas ali que, muito embora não seja da comissão, ou ele é conselheiro, ou é torcedor, mas o cara, você percebe na conversa do dia a dia que ele conhece alguma coisa, sabe? O cara te mostra um conteúdo, ele não é oco quando ele conversa com você como torcedor, como conselheiro, como diretor, ou mesmo como jornalista, né? Que o cara te pega em off lá e ele leva um papo legal com você. Por que eu estou te falando isso? Porque um dia eu estava conversando com um torcedor da Portuguesa e assim, no bate-papo, ele sempre conversava, acabava o treino, me pegava, o professor, pô, gostei disso, gostei daquilo, tal, e papo bom, o cara não é aquele papo que os caras ficam tentando saber. Pode te dar uma ideia, às vezes. Sim. E esse cara um dia chegou para mim e ele falou para mim assim, professor, tem um menino lá que joga na Várzea, ele joga lá em Mogi das Cruzes, e, pô, era bom dar uma olhada no menino.
Eu falei, mas qual é a posição dele? Eu falei, ele joga de atacante, joga na frente lá. Não é que eu estou pensando, não é que eu Aí estou ele pensando. me deu endereço um sábado à tarde, peguei meu carro, fui lá para Mogi das Cruzes, no endereço que Trabalhei ele me lá, deu. trabalhei no União. No União, né? Mas eu fui na Várzea, não era Falou pro União, pai dele, não. um time de Várzea, né? Aí eu, quando cheguei lá, era um jogo na Várzea, né? Um campinho relativamente ruim, mas era um jogo que estava Mas é empolgando, aí que está o né? cara. Aí que você vê se funciona. Aí, porra, quando eu vi o Ricardo Oliveira com dificuldade de dominar a Nossa, bola, ele dominava a bola fugia dele, mas me chamou a atenção no Ricardo Oliveira o quê? O bom porte, de bola. a Bom de estatura bola. dele e virar para os dois lados. Ele dominava e virava para o direito e para o esquerdo. Porque você sabe, como treinador que você é, a dificuldade que é você orientar a tua zaga quando o atacante ele vira para os dois lados. Eu, por exemplo, joguei muito contra o Serginho Chulapa e falava para a minha zagueirada, olha, deixa ele dominar, que ele só vai sair para o pé esquerdo. Ele vai virar, você dá o corte. Agora, o Miller, você jogar contra o Miller era um Não problema, porque sabe para onde vai. o Miller virava para os dois lados, então não deixa dominar, antecipa. Entendeu? E o Ricardo me chamou a atenção, porque ele, com dificuldade de domínio da bola, porque o campo era muito ruim, ele virava para os dois lados, Falopa. Aí acabou lá o primeiro tempo, eu chamei, eu dei meu telefone para ele e pedi para ele me entrar em contato e levei ele para a Portuguesa. Já praticamente Brilhante um treino. atacante, grande jogador, É, boa pessoa. Eu não você vê, conheci muito, hein? Não cara conheci muito, maravilhoso. mas se vê pela atitude dele, o Santos gosta dele, a Portuguesa gosta dele. Sim, sim, Parabéns. sim. Você Entendeu? mencionou um Então foi um grande cara que a cara. gente profissionalizou e deu uma resposta muito boa para a Portuguesa, o Ricardo Oliveira. Então você veja, você acreditar no que você está vendo, no potencial que tem o menino, você pode dar uma lapidada para ele amanhã ele estourar. Então, graças a Deus, eu tive ao longo da minha carreira, eu promovi esses jogadores, só o fato de promover Ricardo Oliveira, o fato de promover o Denner, o fato de promover o Zé Roberto, o Zé Maria na Portuguesa, então Ana Maria, já é. lateral, brilhou E na mais Itália. o Leandro Amaral, outro jogador que a gente promoveu Opa, também, que era da base da Portuguesa, né? Tico. O O Tico também. Tico, o Simval. E mais recentemente, quando eu Rival. era treinador da Portuguesa, agora em 2013, quando eu fui campeão da Série A2, eu precisava de um volante que marcava e jogava. Porque eu tinha um volante que só marcava, esses caras Tem que. um para você, o Badeco. Tipo o Badeco. O Badeco ainda saiu um pouco. Amigo ainda, vai lá e brinca os Amigo, caras. Badeco, amigo. Esse se pegar o cara com o gatilho, tá roubado. Então você veja, eu precisava, aí um cara me ligou e falou assim, ó, tem um menino no Londrina que você vai gostar dele. Ele me mandou um clipe dele. Eu falei, não, clipe eu não quero, porque se você fizer um clipe meu, eu com 74 anos, você vai querer me contratar. Eu vou Então te eu falei, não, contratar. clipe eu não quero, eu quero integral, jogo integral e de preferência O fora. Pepe falou no clipe, eles fazem gol. Fazem Se for gol. natural, não faz tanto gol assim. Aí eu falei pro rapaz, você me traz 3 jogos oficiais fora de Londrina, que eu quero ver esse menino jogando no campo adversário, porque no teu campo também você é leão. Eu quero ver você jogar fora. E foi aí que eu me encantei e trouxe o Bruno Henrique, esse meia que está no Internacional hoje aí. Joga para do Palmeiras. Jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, Muito foi pra bom, Itália. muito bom. Eu achei que ele até merecia a seleção. Não sei se ele chegou a pegar uma seleção aí. Não, acho que nunca foi convocado, viu, Falopa? Acho que nunca foi convocado, não. Bom, olha, tem papo pra caramba. Eu tô com medo, você tá vendo, eu tô torcendo o Instagram. Mete uma tesoura. Nós falamos já 1h10. Porra, que E legal. não cansamos. Eu Você, tomei 2 litros de água de aqui. futebol, a coisa passa rápida, rapaz. Lógico, estava um pessoal de Itaquaritinga, o Varrone, tá o do Grêmio Esportivo Itatinga, que deve Manda ser um meu abraço. ex-zagueiro Abraço, aí, pessoal. o Wagner foi meu zagueiro central no Jacareí. Agora, essa rodagem aí que você já deu e o doutor José Carlos Penha também, não conhece, talvez conhece você, a Maria de Paula, Que legal, que o legal. Alexandre Barrone, não perde uma live. Ele veio de Itaquaritinga para comprar um livro meu no Que Pacaembu. beleza, hein? Ô, Falou, eu não posso esquecer como gratidão, citei grandes treinadores com os quais eu trabalhei e aprendi muito no futebol, que eu sei eu devo muito a eles,
eu não posso esquecer de citar o Nelsinho Batista e Ah, o foram dois tremendos treinadores com os quais eu trabalhei, que me ensinaram muito também. Eu fui até auxiliar técnico do Geninho, né? grande Geninho. E do Nelsinho Batista eu fui o coordenador técnico dele, muito bom. Aprendi muito com esses treinadores também, aliado a Levi, Candinho, Espinosa, Servílio, Julinho Botelho, aqueles que nós citamos, né? O Brandão, Travalini, Jorge Vieira, Minelli, Só, só, grandes ícones só, do futebol. só para encerrar, o Servílio, você viu ele jogando em algum treino lá? Não, treino, eu vi jogando Servílio no futebol, no Palmeiras. Você chegou a petar legal. Eu vi o Ah, jogo bom. dele, Nossa, eu mãe, vi o ali jogo mesmo. inteiro. Ah, Eu, quando criança, eu falo, opa, eu quando criança, eu tinha 10 anos, o meu tio era corintiano fanático. E ele não tinha filho. E meu pai era torcedor do Palmeiras, mas não gostava de ir ao estádio. Então, o que acontecia? Ele pedia autorização para o meu pai e me levava. E ele era corintiano fanático. E naquela época, o Corinthians jogava na Fazendinha, na Rua Javari, jogava no Pacaembu. Então, todo clássico naquela época, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Santos, era tudo na Fazendinha. Né? E eu morava na Moca nessa época, estou falando dos anos 60. Eu morava na Moca e eu estava sempre na Javari assistindo jogos do Juventus, que recebia Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Sportiva de Guará, Noroeste Bauru, enfim, os clubes todos, né? E meu tio era corintiano fanático. E quando jogava contra o Santos, ele ficava xingando o Pelé o tempo inteiro. E o Pelé era um cara assim. O Pelé tá jogando e ele tá antenado de tudo que tá acontecendo. A visão periférica dele era terrível. Ele estava jogando, ele estava lembrei dele aí, E quando ele fazia gol, ele corria em cima do meu tio lá na torcida e fazia aquele soco no ar, né? Porra, meu tio queria morrer, rapaz. Aí quando eu chegava em casa, eu falava pro meu pai, eu não vou torcer pro time do tio, não. Porque naquela época o Corinthians nunca ganhava do Santos, né? Ficou 20 anos aí sem ganhar do Santos. E eu gosto do Santos hoje, né? Time do coração, por conta do meu tio que era corintiano. Então fiquei fanático pelo Pelé, Dorval, Coutinho, Pepe, aquela linha maravilhosa que você não tinha, né? O Pepe fez umas 4 lives comigo. Pô, Pepe maravilhoso. O Lima fez 3. Antes de falecer. O Edu, que foi meu jogador, está aqui na foto, na Pelé. Eu tô aqui em cima, eu era um auxiliar do... Aí que o assunto foi legal. Pô, agora que minha ficha caiu, para falar disso aí. Eu fui auxiliar do Luciano do Vale. O Luciano não era um treinador. Então, então naquela época da Bandeirantes. Vamos rachar. Uma hora num treino na Vila Belmiro, eu falei, não. Por que não? Eu acho melhor não. O que você acha que tem que fazer? Você tem que dar um treino para ele, técnico, um pouco, depois nós vamos entrar nesse jogo aí para eles ficarem contentes. Era uma forma de levar o barco. E eu fiz 3-3 com bola. Falei, os caras vão mandar eu embora agora dessa seleção. E os caras fizeram, eles gostavam. Era Gilberto Sorriso, era Dicá, era Jairzinho. Foi uma escola para mim. Eu acho que isso aí, a universidade, os estádios, tudo é bom, mas conviver com esses caras, que nem você conviveu com esse pessoal, treinador, é a maior escola. Ninguém tira isso. Ninguém tira. 200 livros tem que escrever. Imenso. Eu te agradeço. Vamos fazer uma homenagem ao Denner aqui. Eu vou convidar você com calma, eu prometo. Não é de deputado que eu estou prometendo, mas eu puxo o gatilho aqui e nós vamos fazer. Legal. Porra, justo quem está falando de gato na mão. Aí eu não sabia se eu brincava, eu não vou brincar. Coitado, eu achei que o Roger tomou um pequeno nocaute ali dentro de vestiário, cara. Houve alguma coisa, porque ele é boa pessoa, grande jogador e bom técnico. Só que assumiu um pepino, que o outro cara estava muito bem. Só que o diretor não sabe, olha o que ele faz. Não adianta você trocar um cara mais bonito, cara. Não é mais bonito, né? Vai funcionar o que o cara sabe levar, o cara sabe trabalhar. O Brandão tem o jeito dele, nem vou falar. Brandão, Mário, cada um... Entendeu? Olha, obrigado de coração. Você pode ter suas considerações finais aí? Pode falar. Falou, agradeço a você mais uma vez essa gentileza. Sensacional.
você entende? Que você me deu de poder falar para o teu público, Vamos falar o de pessoal novo. que gosta de futebol, e pessoas como você, assim, a gente tem que ter uma gratidão eterna, porque enaltece muito o futebol. Obrigado por essa oportunidade e obrigado pela consideração. Grande Olha abraço, eu aqui, estou sempre à disposição. o Ivanovic está aqui. Marcos, tudo bem? Tudo bem. E você, onde você está? E o outro, Ronaldo Carvalho, era auxiliar, nós falamos de auxiliar, posição de auxiliar. Ele Sim, sim, podia também falar. Ele falou na outra live sobre a homenagem que nós fizemos ao Evaristo. O sim. Ronaldo é um professor formado na Escola Nacional do Rio de Janeiro, Pô, é legal. especializado em, coincidentemente ao assunto aqui, está auxiliar do Evaristo de Macedo. Aí é uma Eita, outra meu. enciclopédia. Nossa, lá no É, Bahia. é, Lá no Bahia, quando eu cheguei no Bahia, Evaristo de Macedo no céu, Bahia aqui na terra. nossa, é isso mesmo, é isso mesmo. Nós vivemos muito no Catar. Eu Sim, vivi com ele, sim, aprendi muito. sim, E, sim. e o que eu lembro bem dele, que eu fiz uma lá com o diretor do meu time, que me provocou, claro. Eu estou Sim. lá com ele, treino, e o cara era assim, acha que era dono do mundo. Falei, por que você não pôs tal cara? Eu falei, não pus porque eu achei que não deve pôr. Ô, quando eu fui embora, o Evaristo falou, vem cá, Falopa. Não, não. Você não fez assim, mas ele falou, Falopa, não é assim que você tem que falar. Tem que falar o seguinte, ele acha que está com uma contusão pequena, eu para resguardar ele, não vai assim que você vai arrumar rua. Aí que a Você... gente vai enxergando. Então, essa vivência com esse pessoal que está Sim, falando aí sim. é importante, né? Não tem Olha, outro. Farofa, vou falar uma coisa. Quando eu cheguei no Al Ittihad, em 2003, 2004, a base do Al Ittihad tinha um húngaro que era o responsável, um tal de Kubala. Não sei se você Cuba, já eu conheci. conheceu o Ele falava com Kubala? o amigo do Ronaldo que está aí, É, é. no Barcelona, que eu fui lá no Barcelona, que o Evaristo me ajudou aí, eu fui Sim, estudar depois na Espanha, tudo. sim. Dei aula, fui para a FIFA por causa da Espanha. Eu dei Então, aula na Copa do Mundo de 82, substituí o Cláudio Coutinho, não precisa nem te falar. e Ele, ele era ele apareceu e eu tinha feito o curso em 81, eles pediram o Cláudio Coutinho. Aí eu pedi para o pessoal do Pelé, o pessoal do Pelé me deu o endereço, eles contataram, o Cláudio ia para lá. Vinha. Cláudio tinha ido do Los Angeles para o Rio, foi mergulhar e faleceu, infelizmente. é, Senhor professor, senhor didata, amigo. Eu ia sim, em treino dele, quantos treinos que eu fui, eu ficava, olhei assim de longe, né? Sentei, o cara me via, me dava um toque. Eu falou para aí, Coutinho. Não, tava o Zico, tava todos os caras lá. Desce aqui lá no Flamengo. E eu fui lá umas 3, 4 vezes ver treino dele e ele me tratou legal, ele me motivou o livro. Nem vou ficar falando que a live é tua, é. mas Então, fala. e o Kubala, ele, Fala, grande jogador. por ser Eu vi de húngaro, história, vi de é, história. por ser húngaro e ter jogado muito tempo na Espanha, ele falava espanhol, né? Então a gente se comunicava em espanhol, muito embora na Arábia era tudo inglês, né? E com tradutor árabe. Que E ano que é isso aí? Que ano que é isso aí? 2004, Aí na ficou então Arábia. bastante, porque eu fui lá em 82, 81 na Espanha, visitei ele, fui lá no Sim, Barcelona, só foto do Evaristo, muito do sim, Evaristo, e é. ele falou, pá, eu quero ir para a Arábia, fala pro Evaristo. Aí eu avisei o Evaristo, esse é um grande amigo e tal. E aí Então, quando eu vejo, ele estava indo para a Arábia, conseguiu. O e o outro era o Kubala, Trapattoni, porra, falou, o Trapattoni, Evaristo está rico lá na italiano, Itália, italiano. arruma na Arábia. Mas, como ele é italiano mais esperto, ele foi parar no Bayern de Munique. Eu falei, filha Então, da mãe. e o Kubala lá, quando a gente conversava, eu estava sempre com ele lá, porque estava sempre dentro da base lá do Al Ittihad, em Jeddah, né? Lá na Arábia Saudita. Sei. Ele fazia muita referência ao Evaristo Macedo como jogador. Só para te dar esse. Ah, Só para te dar esse nossa, ele retorno me aí. tratou assim na Espanha por causa do É. Evaristo. Cadê o E o Evaristo? Barcelona abriu porta. E depois, É. outra vez que eu fui por causa do Neymar lá para Barcelona, o pai dele me levou 15 dias para lá, não me levou, eu fui, estava na Itália, Sim. falei, ô, Neymar, eu quero, era meu ponto a ele, eu falei, se aí 3 dias ver isso aí, como é que Sim. funciona? Ele falou para mim, 3, vem 15. Falei, então vou 15. Aí eu fui. Mas olha, é fora de série. Legal. Obrigado de novo. Nós Obrigado temos você. papo para não acabar mais, Obrigado você. mas é Falou, legal. muito Você deu uma obrigado. aula aí.
Que é isso? Nossa. Que é isso? Satisfação falar com você. Obrigado aí. Grande abraço. Obrigado e obrigado de você ter me escutado, me aturado. E vou continuar te mandando meus áudios, hein, do futebol brasileiro. Por favor, sabe que nota eu dou? 10. Um abraço. Tchau, Farofa. Obrigado, viu? Obrigado. Um abraço. Obrigado a você. Tchau, tchau. Um grande abraço a todos. Ele vai saindo, eu vou só concluir, falar que o meu livro está na livraria Martins Fontes. Tem Pelé, o Pelé, tem o Zagallo fazendo também. Ele está falando do meu outro livro, que é técnico, mas que vocês vão gostar, que mostra a parte técnica, tática, alguma coisa assim, e a história dos campeões do mundo. É muito legal, vale a pena, e recomendo a todos, recomendo ao meu amigo aí, professor Edson, que é um coronel, uma pessoa de respeito, que tem uma linha de trabalho que há de se dar muito valor. Trabalhei ali na URCA, bastante pela Associação de Treinador do Rio de Janeiro, com Orlando Peçanha, Kurtz, Sebastião Araújo, nossa, Carlos César, tantas pessoas ali, o Antônio Lopes foi dar aula num curso. Então, é importante você ter um livro para dar uma referência a alguma coisa. Um abraço para vocês todos, obrigado, Wagner. Fique em contato, tudo de bom. Tamo junto aí. Tchau.